Examinando as Escrituras, vamos ler agora a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Vemos aqui que Paulo não está preocupado com a quantidade de água para falar em batismo, imersão, aspersão, derramamento. Ele está falando sobre o sentido do batismo, que todos saíram do Egito, o lugar de escravidão, simbolizando o mal, o pecado, a opressão. Eles foram levados para o Egito por causa do pecado. O pecado foi a desobediência a Deus. Quando Deus revela, fala, como foi lá no Gênesis, vocês podem comer do fruto de todas as árvores, incluindo a árvore da vida. Mas do fruto do conhecimento do bem e do mal vocês não vão comer, não podem comer, não devem comer, porque o dia que comerem morrerão. E desobedeceram, este foi o pecado. Agora eles estão na terra prometida, Jacó com os seus filhos, e Deus está revelando a José, Deus está dando sonhos a José, Deus está conduzindo o povo, Deus está chamando o povo à prudência, Deus está cuidando e o povo peca. O povo, os filhos de Jacó, aquela família eleita, dando prosseguimento ao chamado de Abraão, passando para Isaac, agora Jacó e os seus filhos. Eles vendem José como escravo para o Egito. Com isso, a consequência dos atos dos irmãos de José, dos filhos de Jacó, é justamente a opressão. O mal, o pecado leva à opressão, leva ao lugar errado, leva ao destino errado, ao plano contrário à vontade de Deus. Se tivessem dado ouvido à palavra de Deus lá no início, não estariam fora do paraíso. E se tivessem dado ouvido agora ao sinal da revelação, aos sonhos de José, não estariam fora da terra, não estariam como escravos no Egito. Então eles clamam, eles se arrependem, e Deus então se compadece do povo, lembra-se Deus do povo e prepara o livramento através de Moisés. Passaram o Mar Vermelho, foram libertos pelo sangue, passam o Mar Vermelho simbolizando o batismo. Então aí está o arrependimento, a fé, o sangue e o símbolo da purificação. Nem é necessário eles serem mergulhados no mar, mas apenas simbolicamente são aspergidos quando o mar se abre a aquela água em que eles passam no meio, porque passam vivos, passam respirando. Quando fecha-se o mar sobre o exército de Faraó, simboliza a morte. Eles perdem o fôlego de vida, eles deixam de respirar, eles são submersos. Então quem foi submerso foi os guerreiros, o exército de Faraó. Quem perdeu a vida, símbolo de perder a vida, de morte espiritual, é o exército de Faraó. Símbolo de vida é abrir o mar, é passar respirando com vida, e ainda serão batizados com o Espírito Santo. Eles passam com o seu espírito de vida, são alma vivente, como aconteceu lá no paraíso, lá no Éden, e Deus ainda tem mais, alguma coisa a mais, muito melhor, que é o batismo com o Espírito Santo preparado para o seu povo. Então aqui Moisés está dizendo, vocês passaram por tudo isso, passaram por todo esse simbolismo, vossos pais passaram, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, simbolizando que nós estamos passando agora em Cristo, também o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo
teve o seu sangue derramado, vocês entraram pela fé e foram batizados. Muito bem. Versículo 3. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. O manjar que vem do céu e dá vida a cada dia, o alimento, o pão, a palavra, o ensino, que vai revivendo a cada dia, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, para que possamos ter força, ter saúde. Então, esse manjar espiritual simboliza a saúde espiritual, a saúde do céu, a força, o fortalecimento, através também da palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, eles tinham tanto pão material quanto o manjar espiritual. E vamos prosseguindo agora pelo deserto. Já atravessamos o mar, passamos o mar em seco, simbolizando o batismo. Fomos batizados na nuvem também, que guiava o povo pelo deserto. Uma nuvem lá no céu, que eles não precisavam ser imergidos na nuvem. Ninguém seria imergido na nuvem para ser salvo, para ser batizado, para ser purificado. Mas um símbolo desta nuvem de água, de pureza, de lavagem, de purificação, de uma nova vida, porque se eles saíram a primeira vez da terra prometida porque não entenderam os sonhos de José, não entenderam as revelações do Espírito Santo, eles agora precisam voltar para ficar. Deus não quer que o homem repita o seu erro, não entendeu o sonho, julgou mal a José, vendeu a José, vendeu a profecia, vendeu a revelação, vendeu o dom espiritual, vendeu como se fosse hoje, como Judas Iscariotes vendeu a Cristo com toda a sua mensagem, com todo o seu poder, com os milagres. Nós também, muitas vezes, vendemos a obra de Deus, do Espírito Santo, porque não entendemos, porque nos incomoda o meu cargo, incomoda a minha organização humana, e vendemos, abandonamos, jogamos José no poço, jogamos o sonho de Deus no poço, jogamos a revelação de Deus no fundo do poço, porque ela incomoda a nossa família, incomoda o nosso esquema, incomoda o projeto humano. Rubem, Simeão querem uma posição e Deus, a revelação está dizendo que será de José. E eles não aceitam. Então, isso aconteceu, e se nós não orarmos, não tivermos realmente a sabedoria, o discernimento do Espírito Santo, faremos isso novamente. Vamos matar os profetas, vamos persegui-los mais uma vez, mentindo, vamos dizer todo mal contra eles, quando eles chegarem nos incomodando, ameaçando a nossa posição totalmente humana, destituída do projeto de Deus, da visão de Deus, nós vamos falar mal deste profeta, vamos dizer como Jesus disse ali no Sermão da Montanha, vão dizer todo mal, mentindo, falarão mal, vos perseguirão, mas vocês são bem-aventurados, como foi José, abençoado, Davi e tantos outros profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, foram perseguidos, mortos, mas são bem-aventurados, que ganham mais aqui e, por fim, a vida eterna. Mas ai daqueles que não buscam o batismo com o Espírito Santo para entender realmente a obra de Deus. É o que Paulo está aqui alertando a igreja, exortando a igreja primitiva, dizendo, versículo 4, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então Paulo está dizendo que aquilo que aconteceu lá com o povo de Israel está acontecendo agora. As oportunidades de beber do Espírito Santo, da palavra de Deus, estão aí, para que você possa beber, ser batizado com o Espírito Santo, da água viva que Cristo dá, que se fará dentro de ti uma fonte que vai jorrar para a vida eterna, para a eternidade, estão aí como estava ali para o povo.
Mas eles não tiveram acompanhado daquele momento a fé, não tiveram discernimento espiritual e ficaram nos seus projetos mundanos, na experiência do Egito, no que viram no Egito, no que aprenderam no Egito, o que o mundo ensina, o que a administração diz, o que a filosofia diz, e colocam isso em primeiro lugar. Colocam as experiências do Egito em primeiro lugar, do mundo, da sociedade humana, e não do Espírito de Deus. Então, acabam não tendo uma experiência de fé com o Espírito Santo, com Deus, realmente, para obedecer a Deus, para ter discernimento espiritual da revelação, da direção de Deus, da vontade de Deus. Não conhece a Deus exatamente como podem conhecer. São como o mundo. Se o mundo começar a falar que Deus não existe, é provável que muitos trarão isso no seu subconsciente e vão agir como se também não crescem. Afinal de contas, o mundo hoje está rejeitando alguma coisa de Deus, está rejeitando a palavra, está rejeitando o culto, qualquer coisa que for. Essas pessoas darão ouvidos a este espírito, a esta visão do mundo, porque não tiveram uma experiência genuína com Deus, da glória de Deus, saber que Deus é mais real do que a natureza, do que essa realidade aqui que vivemos na Terra. A realidade da presença de Deus, da glória de Deus, a realidade dos céus, ela é maior, porque ela é eterna, e essa aqui é efêmera, é passageira, é como um sopro, é como uma fumaça. Nós aqui somos totalmente vulneráveis na carne, mas as coisas do Espírito são coisas permanentes. Então a realidade é maior. Nós deveríamos evoluir, deveríamos ser espirituais, ser cheios do Espírito Santo de Deus, ser batizados com o Espírito de Deus e ter a verdadeira vida, a vida no Espírito. Enquanto nós éramos apenas bonecos de barro, nós não falávamos, não entendíamos. É assim o homem em relação às coisas espirituais. Mas quando Deus soprou o Espírito em nós, nós recebemos o fôlego de vida, tornamos-nos alma vivente, passamos a entender as coisas da terra, nossa existência, nosso senso de proteção, de guardarmos a vida, nós sentimos de lutarmos pela vida aqui na terra. Mas quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós temos a visão da vida celestial, da vida de Deus, com Deus, da eternidade. Passamos a trabalhar por ela, a buscar cada vez mais a presença de Deus, porque realmente vemos, sabemos, percebemos, entendemos pelo Espírito de Deus que vem habitar em nós, que as coisas do Espírito são superiores, são eternas. É essas mesmo que nós devemos zelar, cuidar e buscar as coisas que são de cima, as coisas que permanecem, são essas que nós vamos conquistar e vamos adquirir, e ninguém irá roubar. É um tesouro eterno, é um tesouro celestial, é o tesouro da alma, é o tesouro da glória de Deus, é o tesouro que está guardado por Deus, reservado em Deus, é a nossa herança celestial, é essa que nós precisamos estar atentos, cuidando, guardando. Ela é nossa, ela te pertence. Jesus conquistou na cruz por você e te batizou com o Espírito Santo. Mas para nós termos essa visão, nós temos mais do que entender humanamente, carnalmente, com o nosso espírito essas coisas. Nós temos que entender pelo Espírito Santo que habita em nós, pelo dom espiritual. É o Espírito Santo que nos revela estas coisas do céu. Vemos aqui no versículo 5, então, o apóstolo Paulo agora mostrando que apesar da água espiritual, da nuvem, do batismo, você tem que ter cuidado, você tem que orar, você tem que ser batizado com o Espírito Santo, você tem que ter algo a mais. Porque o povo não permaneceu na terra prometida com Jacó, com os irmãos de Jacó, porque não entenderam o dom espiritual na vida de José. O povo teve problemas no deserto. O povo vai ter problemas ao entrar novamente na terra prometida com Josué, e vai ter problema no período de juízo, e vai ter problema com os reis e com os profetas, até que do alto sejais revestidos de poder, até que fossem batizados com o Espírito Santo. Então é isso que nós temos que ter, esse cuidado nessa caminhada, até chegarmos em Sião.
Sião é o lugar da glória. Sião é o lugar do batismo com o Espírito Santo. É o Pentecostes, é o lugar da língua de fogo, do vento impetuoso, onde então sim você vai passar a entender as coisas de Deus. Você tem que chegar a este lugar do batismo com o Espírito Santo, a Sião, alcançar essa posição, chegar lá e receber de Deus a unção. Nós teremos uma caminhada com estudos, com oração, com jejum, com vigílias, com busca, até chegarmos a Sião. Esse é o grande desafio da igreja. A igreja deveria se reunir, permanecer, até que do alto seja revestida de poder em todas as gerações. Nós já teremos uma grande missão de reunir os batizados, todos aqueles que creram, estavam juntos, em comum, orando e sendo batizados com o Espírito Santo, e depois, então, com autoridade, pregando, e a igreja crescendo, se multiplicando. A igreja perdeu este elo, esta ligação da fé, do Egito, do sangue, do batismo, atravessar o mar, e a igreja estagnou, achou que já tinha alcançado tudo. Perdeu este vínculo com o Espírito Santo. Este é o elo perdido da igreja. Até ser revestido de poder, até chegar a Sião. Quantos momentos maravilhosos de busca, de compreensão, de oração, de entendimento, de clamor, de vigília, de buscar a Deus, até realmente receber o dom, o batismo com o Espírito Santo, e aí sim se levantar e pregar com sabedoria do céu, com entendimento do céu, com o poder do Espírito Santo. Por isso que a igreja hoje mostra tanta falta de discernimento, seja da política, da economia, da própria organização da igreja, da evangelização, do seu ministério, da sua missão. É uma igreja que já não entende mais o seu sentido neste mundo, porque perdeu o elo do batismo com o Espírito Santo, perdeu porque prefere manter a sua estrutura humana. Lembre-se lá dos irmãos de José tentando manter as suas posições. Eles não querem José como Deus revelou no sonho, nos sonhos de José. Mas a vontade de Deus é revelar, é dar sonhos, é dar visão, é dar profecia, e Deus dirigir a sua igreja hoje pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, então, este elo perdido, esquecido, que não se busca mais, e a igreja deveria estar buscando acima de tudo. Vamos até Sião, vamos até Jerusalém, para que do alto sejamos revestidos de poder. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, as coisas más que eles cobiçaram é a avareza, é a direção humana, é a sabedoria humana, carnal, maligna, terrena, diabólica, voltada para as coisas terrenas perecíveis, que morrem. É daí que vem a opressão, é daí que vem a maldade, é daí que vem a usurpação, o cobiçar as coisas dos outros, é daí que vem a raiz de todo mal, a avareza, obreiros totalmente possessos por espírito de avareza, achando que a fé, achando que a igreja será o seu lugar de ganho, exclusivo, único, e explorando a fé, impedindo a busca do batismo com o Espírito Santo, porque eles não querem que os seus interesses sejam revelados. Eles estão nas trevas do pecado, do mal, cobiçando, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. A cobiça, a avareza, o engano é o mesmo homem de antes, é o mesmo coração humano que leva a queda, leva a desobediência a Deus. É a mesma cobiça de Rubem, de Simeão, dos irmãos de José, ao jogarem o homem de Deus, o homem do sonho, o homem
do Espírito Santo, o homem da revelação, jogaram no fundo do poço. A cobiça da carne faz com que a carne peleje contra o Espírito, há uma luta, e a carne quer jogar as coisas do Espírito no fundo desse poço, para que ele não incomode a carne com a sua cobiça, avareza, toda sorte de maldade, toda sorte de ganância, de violência, de prepotência, toda sorte de impiedade, de iniquidade, de opressão, de escravidão, transformar os outros em servos, em escravos para benefício próprio. Isto é o que Paulo está dizendo aqui. Não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Você que entrou na igreja pelo batismo, pela fé, deveria permanecer nessa humildade, nesse quebrantamento do arrependimento, porque se você der lugar novamente à carne, a cobiça vai voltar a dominar a sua vida e a vida da igreja, a sua vida dentro da igreja. Você causará um estrago, um problema muito grande. Então, que você se arrependa deste caminho da cobiça, do mal, e busque ser batizado com o Espírito Santo para, pelo menos, compreender a revelação do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, a vontade do Espírito Santo para a nossa vida, para a vida da igreja. Jesus subiu e disse: não vos deixarei órfãos, convém a vocês que eu vá, porque eu enviarei o Espírito Santo e ele vos guiará em toda a verdade. Ó igreja, deixe o Espírito Santo guiar a sua vida, o seu ministério, sua obra, e a igreja perseverará, vai continuar firmada na rocha, na palavra de Cristo que o Espírito Santo nos faz lembrar, e seremos uma igreja vitoriosa nesta terra, ganhando almas, vidas se convertendo, milagres acontecendo e o nome do Senhor sendo glorificado em nosso meio. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus o Cristo, venha sobre nós, Senhor, o dom, o batismo com o Espírito Santo, que venha sobre todas as igrejas sobre a face da terra, que ninguém possa resistir, caia por terra agora, todos os inimigos de Deus, todos aqueles, Senhor, que não querem ouvir a voz do Espírito Santo. Ó Espírito Santo, vem sobre nós, domina mais uma vez sobre a vida da igreja, como foi nos tempos antigos, Senhor, nos tempos da igreja primitiva, nos tempos iniciais. Ó Deus, nos dias, Pai, do derramar do Espírito Santo, durante a festa do Pentecostes, Pai, que venha novamente sobre nós a tua unção, o teu poder, derrama, Pai, derrama, Senhor, derrama sobre a terra, derrama sobre as igrejas, venha sobre nós, ó Deus, mais uma vez, sopra Espírito Santo, renova a tua obra, Pai, em todo lugar nesses dias, ó Deus, e levanta um povo sábio, um povo, ó Deus, que entende a tua revelação, o teu sinal, os sonhos que o Senhor dá aos teus servos, e dirige a tua igreja na revelação para a glória do teu nome. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.